Então, pessoal, tudo bem com vocês? 11 de fevereiro de 2018. Vamos aprender hoje aqui um pouco com o que o apóstolo Paulo escreveu aos Hebreus. Será se a gente morresse hoje, se eu morresse hoje, você morresse hoje, será que a gente estava preparado para ser julgado pelo nosso Senhor Jesus Cristo? Será? Sinceramente, eu acho que não. Porque se a gente for observar biblicamente, nenhum de nós estamos preparados para receber o reino de Deus, o reino do céu. Nenhum de nós estamos preparados. Porque biblicamente nós somos pecadores e nós somos falhos. Nenhum de nós consegue seguir nenhum dos mandamentos. Nenhum. Biblicamente, ninguém está preparado para receber o reino de Deus. Ninguém está preparado para ficar perto do Senhor. Ninguém mesmo. O que é que diz aqui no livro de Hebreus, que foi escrito por Paulo aos Hebreus? Diz assim: livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E como os homens está ordenado a morrerem uma só vez, e vindo depois o juízo. A gente morre apenas uma vez, e depois vai vir o juízo. Quem é que vai nos julgar? O Senhor. O Senhor vai nos julgar de tudo aquilo que a gente fez, de tudo aquilo que a gente cometeu. Hoje, se a gente fechar os olhos hoje e for julgado por Deus, ninguém consegue ser julgado hoje por Deus. Todos nós, se a gente morrer hoje e for julgado por Deus, todos nós vamos ser condenados. Porque a gente somos muito falhos, ninguém consegue manter, ninguém consegue cumprir uma só lei de Deus. Ninguém consegue cumprir. E eu vou ler aqui, uns versículos fortes. Eu, você e qualquer um comete. Todos os dias. O que é que diz no livro de Êxodo? Capítulo 20, versículo 13, 14 e 15. E 16. Diz assim: o 13, não matarás. O 14, não adulterarás. O 15, não furtarás. O 16, não dirás falso testemunho contra teu próximo. Ainda tem o 17, mas eu vou ler depois. 13, 14, 15 e 16. Não matarás. Não matarás é nada. Não é só pessoas, não. Não matarás é nada, nada, nada mesmo. Então aqui a gente já era condenado. O 14, não adulterás. Aqui a gente já estava condenado também. O 15, não furtarás. Não furtarás é não roubais. Não roubar. Não quer dizer banco. Não quer dizer casa lotérica, não. Não roubais é nada. Uma folha que você pegue que não te pertence, isso é furto. Uma caneta que você pegue que não te pertence, isso é furto. Então, não roubais é nada. Nada, 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 nada mesmo. Então aqui a gente já estava condenado também. O 16. Não dirás falso testemunho do teu próximo. Aqui a gente já estava condenado também.
Então, se a gente for olhar biblicamente, nenhum de nós tem condições de herdar o reino do céu, de estar perto do Todo-Poderoso, do Altíssimo, do Deus de Abraão, do Deus de Jacó e do Deus de Isaac. Ninguém é digno, nem eu nem você é digno de estar perto do Senhor, porque a gente vive em pecado todos os dias. Quando a gente não peca em atos, a gente peca em pensamentos. A todo tempo a gente está pecando, ou em ato ou em pensamento. 13, 14, 15, 16 já era aqui. E o 17: não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem os seus bois, nem o seu jumento, nem as coisas alguma do teu próximo. É nada. Para quem tem boi, tudo bem, mas não cobiçará nada do teu próximo. Nada, nada mesmo. Um carro, uma casa. Aqui a gente também já estava condenado. Não é só os homens não, é as mulheres também. Não cobiçará nada. Não é só os homens não, é as mulheres também. Hoje uma pessoa compra algo, o vizinho já bota o olho grande em cima. Já quer um do mesmo, ou quer um melhor. Já está condenado aqui. Biblicamente, ninguém tem condições de herdar o reino do céu. Essas palavras aqui são muito fortes, escritas pelo apóstolo Paulo. Agora vamos no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 27. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. O 28. E porém vos digo que qualquer que atente com uma mulher para cobiçar, em seu coração já cometeu adultério a ela. Se eu ou outro homem olhar para uma mulher e a cobiçá-la, a gente já cometeu adultério. Tudo bem. Mas vamos ver hoje do jeito que as mulheres se vestem. Praticamente nua. Então o pecado não é só do homem, o pecado também é das mulheres. Veja as muçulmanas como se vestem. Praticamente só fica os olhos de fora. Só fica os olhos de fora. Praticamente as vestimentas deles é totalmente diferente de outras vestimentas que existem em outros países. Aqui no Brasil mesmo, praticamente hoje muitos vão achar ruim de ver esse vídeo, mas é a verdade. Andam nua, praticamente mostrando tudo. É impossível um homem não cometer esse pecado, só se cegar os olhos. Hoje praticamente a humanidade está na perdição. Hoje nós vivemos em Sodoma e Gomorra. Pior do que Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi uma cidade que existiu, que o próprio Deus desceu para ver o pecado que estava ali dentro. Estava demais. Era homem com homem, mulher com mulher. Era horrível. E Deus, zangado com aquilo, acabou destruindo. E tem pessoas que não acreditam, mas está lá até hoje as ruínas destruídas. E hoje a gente vive no mesmo jeito ou pior. E não está perto não. Não está perto não da vida de Cristo não. Muitos não querem enxergar. Não querem enxergar porque estão cegos
pela ambição do mundo, pela ambição que o mundo nos dá, pela ambição que as coisas que o mundo nos oferece. A gente está preocupado hoje não é com a nossa salvação, não. Isso é uma grande verdade. Ninguém está preocupado com a salvação, não. A gente está preocupado com o status, com o dinheiro, com bens materiais. Isso é uma grande verdade. Tem pessoas aí que não estão nem aí para a salvação. Eu quero é dinheiro, eu quero é status, eu quero fama, eu quero glória, eu quero construir império. Mas eu estou preocupado é com a minha salvação. Isso sim eu estou preocupado. Porque a minha salvação é mais importante do que tudo nessa vida. Aqui tudo passa. Desculpa, chegou um cliente, eu tive que dar uma pausa. Então, hoje a gente vive praticamente no pecado. As pessoas hoje, quando vai para uma igreja, é só querendo prosperidade, é carro, moto, dinheiro, casa, só isso. As pessoas não pregam hoje o amor de Cristo. Só prega o Deus da prosperidade, o Deus da barganha, o Deus de tome lá e dê cá. Faça um voto com Deus. Faça um voto com a igreja. Faça um voto, passe 12 semanas na igreja, passe 12 meses aqui dentro, sendo dizimista fiel, que Deus vai te dar uma casa. Deus vai te dar um carro. Deus vai te dar um bom emprego. É só prosperidade. Pessoal, aqui na terra tudo passa. Aqui na terra tudo passa, a gente não vai levar nada daqui não. Tem de ser pregado é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho tem de ser pregado. É o Deus do amor. É o Deus da paz, é o Deus da misericórdia. Não é o Deus da prosperidade não. Não é o Deus da barganha não. Não é o Deus de tome lá e dê cá. Quanto mais você der, mais você vai receber. Não existe isso. Se você der muito, você vai receber muito. Se você der muito em uma igreja, você vai receber muito de Deus. Não é de assim. Tem umas até que diz que se for dizimista fiel, você tem de cobrar a Deus. Deus não deve nada, nem a mim, nem a você. A gente que deve a Deus. A gente que deve a Ele fidelidade. Quem manda aqui não é eu nem você não. Quem manda aqui é Deus. O dono de tudo aqui é Deus. Então aqui a gente não temos nada. A gente viemos sem nada e vai voltar sem nada. Só que as pessoas não querem entender isso. Aí consegue um carro, consegue uma moto, consegue uma fazenda, consegue um avião, consegue um iate, consegue um navio. E acha que tudo pertence a gente não pertence nada. A gente tem de procurar primeiro. A gente tem de fazer a nossa ida para o céu. A gente tem de procurar é ter paz espiritual. Quanto mais rico e mais dinheiro você tiver, mais preocupação você vai ter. Você não vai confiar em ninguém, todo mundo para você vai ser falso. A gente tem de procurar a nossa salvação. Tem de ser pregado nas igrejas, é a nossa salvação, não é prosperidade não. Ontem eu estava assistindo um vídeo no Face de não vou nem citar nome, porque são tantos falsos profetas, lobos devoradores, que querem a qualquer custo dinheiro, levam um monte de envelope por monte para orar e daqui a pouco façam um propósito de você ser dizimista fiel, que eu vou orar a Deus para Deus te abençoar com a casa. Quem é eu e você? Quem sou eu e quem é você? Para orar a Deus, porque Deus me deu, porque uma pessoa me deu dinheiro, eu vou orar a Deus para Deus dar uma casa àquela pessoa. Aí eu vou postar vídeo aqui. Isso é muito. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível postar um vídeo aqui que outras pessoas venham fazer pix para mim, que outras pessoas venham depositar dinheiro na minha conta porque eu vou orar a Deus para Deus te dar uma casa e um carro. Nossa. Esse é muito tolo. E mais tolo é quem acredita nisso. Eu não tenho essa coragem de fazer. Porque o conhecimento que Deus me deu biblicamente é para ser dado. Porque o conhecimento que eu tenho foi dado por Deus. O conhecimento que eu possuí foi dado por Deus. Então eu tenho de dar esse conhecimento de graça, porque eu recebi de graça. Eu não comprei esse conhecimento de Deus. Deus me deu e eu não tinha jamais condições de comprar esse conhecimento. E o conhecimento que Deus me deu biblicamente
É para me passar para outras pessoas, para vir edificar a vida, não ser trocada. Ah, eu vou te dar esse conhecimento bíblico e você em troca vai me pagar. Eu estou pecando? É como diz aqui, não roubais. Isso é roubo. Você vender a palavra de Deus, você comercializar a palavra de Deus, isso é roubo. Mas todos nós seremos julgados no dia do juízo. E biblicamente, nós não temos condições de passar nesse julgamento. Ninguém, eu não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, eu sou pecador. Muito pecador, muito, muito, muito mesmo. Mas a gente tem de passar o conhecimento que a gente tem com honestidade, com dignidade, com fidelidade. Nós temos de ser fiel a Deus. Para Deus vir nos perdoar de todos os nossos pecados que a gente comete de todos os dias. Nós cometemos pecados todos os dias, porque nós somos falhos. Isso é indignante, você chegar em uma igreja e não é julgar. Isso é o que está em todo mundo hoje. Em cada esquina tem uma igreja. É apóstolo, é pastora, é mulheres que exercem cargos, exercem autoridades de liderança, que biblicamente isso não existe. É pregar a palavra em troca. A palavra tem de ser dada e não comercializada. Hoje é muitos mercenários que existem aí, se aproveita da infragilidade das pessoas para conseguir algo, para conseguir benefício para si mesmo. Jamais eu teria coragem de postar um vídeo aqui. A minha intimidade com Deus, cada vez mais eu me preocupo mais ainda de ter mais intimidade com Deus. Eu não quero nem saber das coisas mundanas. Eu não quero nem saber. Eu não conto minha vida aqui a ninguém. Mas graças a Deus, Deus me deu uma condições boas. Deus me deu patrimônio. Não para mim, mas para me administrar. Mas esse patrimônio que Deus me deu, ele vai ficar aqui. E eu não quero ser infiel a Deus, eu quero ser fiel a Deus. Nós temos de ser fiel a Deus. Nós temos de esquecer as coisas mundanas. Hoje o que a gente vê mais por aí, o que a gente mais encontra é pessoas se prostituindo, é pessoas se drogando, é tragédia em cima de tragédia, e poucos indo à procura de Deus. Agora, quando está em uma cama de um hospital, aí posta um vídeo, posta uma foto, ore por mim, ore por mim. Por que não procurar Deus antes? Vamos procurar Deus antes. Porque é muito fácil você procurar Deus quando você está em cima de uma cama. Vamos procurar Deus quando a gente estiver bem, quando a gente estiver com saúde. Porque quando as coisas vierem a acontecer, vai ser mais fácil de Deus tomar uma providência. Tem pessoas que dizem que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Até que ponto Deus ama o pecador? Uma pessoa vai cometer um crime agora, vai roubar, vai prostituir. Será que Deus está acompanhando aquela pessoa? Até que ponto Deus ama? Até que ponto Deus ama o pecador e abomina o pecado? Se eu e você vivem em pecado, praticamente é impossível Ele nos amar. Porque a gente não está amando Ele, a gente não está sendo fiel a Ele. Deus, Ele só pode ser fiel a mim e a você se a gente for fiel a Ele. A partir do momento que a gente é infiel a Deus, Deus também nos deixa de lado. E o que vier a acontecer é consequência de cada um. Então, vamos procurar Deus. E quando a gente encontrar, não vamos mais perder Ele de vista. Porque eu posso perder tudo aqui. Carro, dinheiro, casa. Mas a minha fé em Deus, jamais eu quero perder. Amém?